Superar o luto é sempre difícil. E aí eu não tô dizendo só de luto de morte, mas o luto da saída do filho de casa, o luto do diagnóstico de uma doença, brigas, términos, separação de relacionamento, de amizade. Tudo que a gente perde, a gente passa por um processo de luto. E hoje tem surgido muito esse tema por causa da pandemia, então eu achei que seria um pouco legal. Achei que seria legal explicar para vocês exatamente como ele funciona. O primeiro impulso e também a primeira fase é a negação que houve essa perda. No caso de um término, eu vou ligar para ele e conversar como se nada tivesse acontecido. Ou eu vou acreditar que amanhã ele vai me ligar arrependido, querendo voltar. No caso de uma doença, pode ser muito difícil aderir ao tratamento, ou acreditar que vai surgir algum tratamento milagroso, ou que não é tão grave quanto esse médico diz. Um outro comportamento comum nessa fase é a pessoa agir como se nada tivesse acontecido. Sabe aquela pessoa que está no velório e parece que a ficha não caiu, está meio que nem ligando? É um pouco disso. Ou às vezes a pessoa que morreu e ela fala, não, mas eu quero ver, eu quero ir lá no hospital, eu quero olhar esse carro que bateu, eu quero abrir esse caixão para ter certeza que é ele, que não trocaram. É como se a pessoa pegasse a esperança dela e esticasse ao máximo até o último segundo que ela não precisaria viver essa perda. Ao aceitar a ausência, o que fica é a raiva. E essa é a segunda fase. A gente fica vasculhando a memória em busca de um culpado, de alguém para a gente jogar tudo isso que a gente está sentindo. Então a culpa é dele, é do outro, é do trabalho, é do daquele processo, é da comida, é Coca-Cola, é da televisão, é do outro país, é do prefeito, é de qualquer um, menos minha. Ou até minha, o que pode às vezes complicar um pouco essa fase. E nesse momento fica muito difícil não só aceitar o que aconteceu, mas a responsabilidade e as consequências. Entender quais são os próximos passos, o que aconteceu, o que poderia ter sido diferente. E a gente perceber que não tem controle nem da nossa própria vida, quanto mais da vida do outro. Em busca de retomar aquilo que foi perdido, começamos a negociar, e aí essa é a terceira fase, a barganha. Então eu tento fazer um acordo comigo, ou até com Deus, eu prometo parar de comer chocolate se ele se curar, eu prometo ajudar os pobres se ele voltar para mim, se o fulano for curado, eu prometo pro meu ex-namorado que eu nunca mais vou trair. E é o momento que eu aceito qualquer coisa, qualquer barganha, qualquer jeitinho, mesmo que eu não goste dele, a gente vai estar aceitando só para não lidar com essa dor. Infelizmente, muitas vezes aquilo que foi perdido não pode ser recuperado e nem barganhado. E aí a gente vai ter que viver a quarta fase, que é a fase da depressão, que é o momento em que esses sentimentos vão poder vir à tona. É quando a ficha cai e vem o peso da dor daquela perda. Então, como a gente vai ficar triste, angustiado, magoado, frustrado, com muito medo da vida que tem pela frente depois que isso aconteceu. Mas se você conseguiu chegar até aqui, conseguiu estar bem, agora é o momento de aceitar. E essa é a quinta fase. Como é que eu vou voltar a viver? Quais são os arranjos que eu preciso fazer? Como é que eu vou planejar a minha vida daqui para frente? Como é que eu vou me ocupar? Quais são os novos laços que eu vou fazer? Como é que eu vou alinhar minhas expectativas? Como é que eu vou me reorganizar internamente, externamente, para seguir esse novo capítulo? E aí é importante dizer que essas fases elas são descritivas. Elas não são para acontecer exatamente nessa ordem, exatamente com uma duração exata e que vai acontecer igual para todas as pessoas. Elas podem acontecer sim dessa mesma forma, mas algumas delas podem durar bastante. Ou às vezes a pessoa chega até a aceitação e volta para a raiva, ou ela está ali na depressão e volta para a barganha. E eu, quanto que isso vai e volta, e eu volto a negar, eu falo, não quero mais lidar com isso, está difícil para mim, volta lá. E quanto que isso pode ter vários ciclos. E aí uma coisa que as pessoas me perguntam é o tempo que isso pode durar e os problemas psicológicos. E aí isso vai precisar passar por uma pergunta pessoal. Porque eu acho que não dá pra gente comparar, por exemplo, a perda de alguém distante e a perda da nossa mãe. Ou a separação de um casamento com a separação de um namorico. Entende? Que essas coisas vão se alternar
e até vai alternar da estrutura psicológica da pessoa. Então eu acho que a gente precisa analisar o quanto no decorrer deste tempo essa dor, esse sofrimento está atrapalhando a rotina da pessoa. É sempre esse mais ou menos o meu critério para essa orientação de procurar um psicólogo e um psiquiatra. Então, se você está vendo, olha, Camila, desde que ele morreu eu não consigo ir trabalhar. Ó, já faz um mês e eu não estou conseguindo me alimentar direito, não estou conseguindo dormir direito. A gente vê esses prejuízos e a gente observa que não está havendo uma evolução, que essa dor está ficando igual ou que essa dor está ficando pior, é importante já procurar ajuda, mesmo que a gente não coloque aqui um critério, porque eu acho que um critério ele também, como eu disse agora há pouco, ele é descritivo, ele vai olhar o geralzão. E eu acho que já que a gente está conversando aqui só nós dois, a gente pode pensar em algo mais individualizado. E aí é importante, eu não conseguiria não dizer aqui que Freud tem uma famosa frase, que é a sombra do objeto recai sobre o ego. E é exatamente isso que acontece com algumas pessoas nesse momento. Quando esse luto vai se tornando patológico, ou quando essa melancolia vai tomando conta, porque é como se eu me identificasse com esse objeto morto, com a morte. Então, que eu não pudesse mais viver, mais fazer coisas, que me ligar à vida, que seguir em frente. Como parece que isso fica muito grudado em quem sou eu. Mas, claro, que uma perda é sempre muito triste, é sempre horrível, é sempre desesperador, mas é importante que a gente saiba que a gente vai passar por isso. Embora cada um passe de formas diferentes, e aí é importante que a gente não cobre o outro de que, olha, eu passei rápido, o fulano tá demorando, ou eu faço assim e ele tá fazendo de outro jeito. Acho que essas comparações nesse momento não vão ajudar, mas entender que cada um tem um nível de maturidade emocional, um nível de saúde mental, um nível de vínculo, de importância dessa perda diferente. E além disso, cada um teve vivências diferentes, né? Alguns já viveram outras mortes ou outras perdas simbólicas importantes, outros ainda não, né? Então, como essa história vai acontecer, como isso vai ser sentido, vai ser sim muito diferente, né? Então, quando a gente descreve essas fases, eu acho que é legal para você entender que tá tudo bem, de que as fases vão passar e de que tudo bem voltar e que é normal isso que você tá sentindo, que é tudo bem ter raiva do morto, que é tudo bem querer barganhar com Deus, que as pessoas fazem isso, mas que a gente precisa ficar atento a alguns sinais de quando a gente está se deixando um pouco de lado. Se você tiver alguma dúvida, aproveita os comentários aqui, me manda uma mensagem que a gente vai conversar, para a gente entender como é que eu posso te ajudar. Um beijo e tchau!